O que que nós conseguimos entender sobre esse vídeo aqui? O que mais quebra pessoas é a falta de caixa, né? Caixa para administrar a empresa. A maioria das pessoas que chegam nesse negócio, elas vêm como uma renda extra. Então, ela tem a sua principal fonte de renda. Vamos pensar numa pessoa que tem um emprego. Aquela renda é para ela fazer o quê? Pagar o custo de vida dela, para ela sobreviver. Então, ela paga conta de água, aluguel, a luz, telefone. Então, ele serve exatamente para isso, para manter esse custo de vida. Quando você tem uma renda extra, no nosso caso a Jean Rosé, que muitos aqui desenvolvem como uma renda extra, ele se torna o quê? Uma renda para agregar, para realizar alguns sonhos, para quitar dívidas, e nós vamos falar muito sobre isso. Então, ele fala ali que quando a pessoa ela mistura o CNPJ com o CPF, ou seja, ela mistura dinheiro de uma coisa com outra, ela vai se atrapalhar, né? Então, caixa é rei. Então, pessoas que têm caixa, que têm dinheiro guardado, que têm dinheiro ali, né, no seu caixa, vamos dizer assim, ela tem tranquilidade, tem paz para falar isso. Então, dito isso, vamos dar início ao nosso treinamento aqui de forma bem rápida e prática. A ideia hoje realmente é sermos práticos aqui para que todo mundo possa executar, né? E depois ficar com dúvidas, podem me chamar aí que terei o prazer de auxiliar vocês aí tirando as dúvidas. Terça dos sonhos, né? Ou seja, hoje nós vamos falar sobre os sonhos do quadro A Conquista, transformando visão em metas. Rodrigo, por que transformando visão em meta? Porque o primeiro passo eu preciso mentalizar. O primeiro passo é o quê? Desejar. Quando eu começo a pensar em algo, eu estou desejando. E aí depois eu trago ele para a minha visão. Por isso a importância do quadro dos sonhos. E quando eu começo a visualizar aquilo, é mais fácil eu traçar um plano para realizar. Tem um monte de pessoas que falam: ah, eu já sei o que eu quero, está na minha cabeça. É o primeiro passo. O segundo, ele precisa esvaziar a sua cabeça e ir para um papel e para um quadro, para que a sua mente tenha espaço e tenha tranquilidade para pensar em outras coisas. Então você pensa, visualiza onde você joga no quadro dos sonhos. Para quem nunca ouviu falar sobre quadro dos sonhos, esse aqui é um exemplo do meu quadro dos sonhos, onde eu já vou atualizar ele também, né, com algumas imagens. Mas para quem nunca ouviu falar o que é o quadro dos sonhos, é algo que você vai imprimir as suas imagens, suas conquistas, aquilo que você deseja e vai colocar no lugar que você visualiza. Então, de forma bem resumida, que eu acredito que muitos aqui já ouviu falar sobre o quadro dos sonhos, é aquele quadro onde você não vai pendurar a conta de telefone, não é a conta, o boleto para pagar. O boleto, essas contas, eles vão para uma pasta que vão ficar guardadinho, que você não precisa ficar visualizando ele. Você precisa saber a data de pagar, beleza? Mas o seu quadro dos sonhos é algo que você precisa visualizar para o seu cérebro começar a desejar, a conquistar essas coisas. Olha só, no meu quadro dos sonhos, eu gosto de destacar que tem metas altas, né, de uma casa que eu sonho, tem metas de pessoas na minha equipe próspera chegando. Então, eu desejo pessoas prósperas no meu time. Então, eu visualizo, eu penso elas, coloco no quadro dos sonhos, mando para o universo que eu quero isso. E tenho ali metas de financeira, metas no plano de carreira, tenho metas também de coisas pequenas, né, para materializar, de viagens. Então, eu tenho metas curtas, médias e longo prazo. Ontem no treinamento, eu vou dar até alguns exemplos para vocês, que muitos falavam assim: ah, eu tenho tudo aqui no meu celular, tá tudo no meu computador. Porém, a gente não fica visualizando isso a todo momento. A ideia do quadro dos sonhos, por exemplo, o meu quadro dos sonhos fica do lado da minha cama, né? Para que todo dia antes de dormir eu visualize, mentalize e peça pro universo: ó, eu quero isso daqui que eu tô vendo. Quando eu acordo, eu me deparo de novo com isso, porque quando tá no celular, tá em um lugar que você não vê, qual a chance de você lembrar disso todos os dias? E automaticamente os problemas do dia a dia vai sufocando. Então, o quadro dos sonhos, muitas pessoas já ouviram falar, escutaram, sabem a importância e passam anos e não têm o quadro do sonho ainda. Ou seja, eu já escutei sobre, mas não pus em prática. Ou seja, é a mesma coisa de não saber. Eu confesso para vocês que eu demorei muito tempo para fazer o meu quadro dos sonhos.
E por quê? Porque eu falava, cara, eu tô tão apertado financeiramente, você acha que eu vou colocar um carrão lá de 500 mil, uma casa de milhões, uma conta com 1 milhão? Isso aí é loucura. E até que um dia eu ouvi de um grande empresário e falou: Ó, se você não acredita, faz sem acreditar, porque pessoas bem-sucedidas têm. A partir daquele dia, eu fui embora e realizei o meu quadro dos sonhos. Mas eu cometi alguns erros no meu quadro dos sonhos, no primeiro, que eu só coloquei metas longas, por exemplo, um carrão lá de 500 mil, uma casa, muito dinheiro, e não coloquei metas curtas. E esse foi um dos maiores erros. Por quê? Quando a gente só fala de metas muito longas, o que que acontece? Elas são longo prazo. Automaticamente eu vou demorar para realizar, e o que que vai acontecer? Eu vou começar a me frustrar, e daqui a pouco eu vou falar assim, ah, isso aí, eu sempre andei de ônibus, vou continuar andando de ônibus mesmo, dá para aguentar um tempo aí. Ah, eu sempre andei com meu carrinho velho aqui quebrado, dá para andar, porque está muito longe aquele carro, aquela BMW que eu coloquei. Então é importante nós colocarmos as metas de curto prazo. E olha só, nós vamos falar também rapidamente sobre o envelope aqui, a gestão financeira, que isso tem mudado a minha vida. E isso eu tenho aplicado para tudo, né? Olha só, eu trabalho com os envelopes, eu falo, todo mundo que está perto de mim escuta, que é o quê? O envelope do custo e do lucro, onde eu separo o custo da minha empresa, é o meu CNPJ, e separo o lucro. E eu não misturo essas duas coisas. E para isso, olha só, eu tenho conseguido realizar muitas coisas, desde a troca de um carro a uma panela elétrica de arroz que eu queria comprar para casa. Eu poderia muito bem ir lá comprar no dinheiro, comprar no cartão, mas eu coloco metas para que eu possa realizar. E ela, por exemplo, ela se caracteriza numa meta de curto prazo. E o carro, por exemplo, foi uma meta de longo prazo. Eu sempre andei no meu carrinho velhinho ali, até eu praticando as minhas metas de curto prazo, me trouxe a disciplina para chegar na meta de longo prazo. Então hoje eu utilizo o envelope, mas também utilizo a conta digital, né? Onde eu tenho uma conta que eu recebo Pix de clientes, de pessoas ali que eu distribuo o produto, e eu também não misturo com a minha outra parte, que é as minhas comissões, que hoje é a minha principal renda. Então são dois negócios que eu tenho, as minhas vendas e as minhas comissões no plano de carreira. E eu não misturo, eu uso as comissões para manter os custos de casa, para tudo aquilo, e aquilo que eu faço com vendas, por exemplo, eu determino. Então é um relógio que eu quero comprar, é um tênis, é algo maior, é o passaporte, são coisas que, igual eu coloquei aqui, ó, o passaporte eu já realizei, viagens, relógio, computador, várias pequenas coisas de curto prazo através da disciplina do envelope. Então, se você faz isso, olha só o poder da gestão financeira. Eu cheguei na Jean Rosé sem um de centavo no bolso guardado. Olha aqui, hoje eu estou compartilhando com vocês algumas das minhas contas que eu tenho dinheiro já investido, guardado, que a gestão financeira está trazendo para mim. Então, em uma conta eu tenho ali 6.400, na outra eu tenho mais de 100 mil, né, 114 mil reais, né, atualizado aqui, ó, isso aqui foi de hoje, ó, 16,35, mais de 114 mil reais, fora uma outra conta que eu tenho uma reserva de emergência junto com a Priscila. Então, pensa bem, tudo isso depois que eu entendi essa ferramenta aqui. E vocês acreditam que tem pessoas que estão do meu lado, estão comigo há muito tempo, e eu estou falando, Rodrigo, o que que você está fazendo? Eu aplico isso daqui, ó. Até hoje. Eu tenho ali os meus envelopes, posso depois pegar para vocês verem, e eu aplico isso fielmente. Recebo um produto, eu não coloco na minha carteira, eu não misturo meu dinheiro com meu dinheiro pessoal. Eu vou lá e faço isso fielmente. Mas tem gente que acredita que só vai começar a fazer isso a hora que ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais, a hora que livrar das dívidas. E não. Você precisa começar a fazer isso hoje para daqui a pouco você ter grandes resultados. E para a gente entender os prazos das metas, isso aqui é muito importante. Quando nós falamos de metas curtas, ela se caracteriza de 1 a 6 meses para você realizar. As metas de médio prazo, de 7 meses a 2 anos. E as metas de longo prazo, de 2 a 5 anos. Então vamos lá. O que que para mim na minha cabeça fez toda a diferença? As metas de curto prazo. Lembra que eu falei para vocês que no começo eu ficava só colocando no meu quadro sonhos lá BMW e viagens lá
para a Europa, casona de 2, 3 milhões. E a minha realidade não era aquela. Porém, tá tudo bem realizar. Só que eu esqueci ou não me orientaram quando me falaram para fazer o quadro dos sonhos, para eu colocar as metas curtas. E o que que faz toda a diferença de você ter a meta curta? É ela que vai trazer o prazer para você. É ela que vai te falar para você assim, ó, Rodrigo, você está no caminho certo. Enquanto, por exemplo, o carro lá de 500 mil está longe, eu vou lá e realizo a meta de comprar um tênis de 300 reais. Meu cérebro fala, opa, parabéns, você conseguiu ir até o fim. E isso é algo que a maioria das pessoas cometem um erro muito grande. Elas começam muitas coisas e não terminam. As metas de curto prazo, por que que ela é de 1 a 6 meses? E eu, por exemplo, gosto de colocar uma meta de curto prazo, no máximo até R$ 1.000 para que eu possa conseguir até o final. Porque, por exemplo, tem pessoas que colocam a meta lá, um exemplo, um celular de R$ 1.000, e a pessoa passa um ano por ela não ter foco, não ter disciplina, não ter clareza do que ela quer, ela passou um ano e não conseguiu realizar a meta de comprar um celular. Por quê? Porque ela começa ali a meta, eu quero um celular. Aí daqui a pouco acontece qualquer coisinha, qualquer evento, qualquer obstáculo, ela já muda o foco. Ah, não, agora é isso aqui. Ah, agora é pagar aquilo ali. Agora é não sei o quê. Então, quando você faz isso, o ser humano, ele é um excelente começador, mas ele é um péssimo terminador. Ou seja, ele começa um curso, ele para. Ele começa uma dieta, ele para. Ele começa um negócio novo, ele para. Ele começa um curso de idioma e ele para. Ele começa alguma coisa e para. Então, as metas de curto prazo, ela é para trazer essa musculatura para você entender o seguinte. Por exemplo, eu tenho metas grandes, mas eu sempre coloco metas curtas. A minha última, por exemplo, foi a panela elétrica, custou cento e pouquinho. Mas eu fui lá, fiz questão de imprimir, colocar no meu quadro de sonhos, colocar como meta de ir lá realizar algumas vendas para comprar com o dinheiro do custo. Para que eu crie, continue tendo essa disciplina. Comprei um tênis de R$ 300, comprei um relógio de R$ 1.000, comprei um notebook de R$ 3.000, tudo com metas curtas e variando com a meta de longo prazo. Então, assim, as metas curtas, elas me mantêm no caminho de falar assim, opa, eu estou progredindo. E percebe que quando você não bate meta nenhuma, o que que acontece? O nosso cérebro acha isso negativo. Fala, poxa, você não está avançando. Então é negativo. Quando você bate qualquer meta, seja dentro da Jean Z, seja de alguma coisa que você colocou, é tão prazeroso que você fala: nossa, que legal, bati uma meta que eu me propus a fazer. Ah, eu me propus a fazer isso, fui lá e fiz. Então, por isso que para mim é poderoso ter as metas de curto prazo. Então, se a pessoa, por exemplo, quando ela vai começar e fala assim, qual que é o teu sonho? O que que você tem de sonho? Ah, uma casa, um carro, ótimo. Mas vamos colocar algumas metas curtas aqui também, para a gente também começar a trilhar essa musculatura, porque se ela ficar só com a casa, só com o carrão caro lá, a chance dela desistir e parar é muito grande. Aí você coloca uma meta com ela lá de R$ 300. Aí você ajuda essa pessoa a conquistar. Ela fala: opa, tá dando certo esse negócio para mim. Aí ela terminou de bater a meta, coloca outra, que é um erro que muitos fazem, que às vezes até vai lá e conquista, mas não define a próxima meta. E aí ela se perde em meio a tantas oportunidades que o dia a dia, que o mundão traz para gente. Então, metas curtas de 1 a 6 meses. E não pode passar mais que isso, porque senão você percebe quanto tempo você passa para bater metas. Então, assim, cuide para você definir alguma meta e hoje nós vamos falar sobre isso. Algumas dicas para você colocar como os metas aí de curto prazo, que você pode colocar, inclusive, isso no seu quadro dos sonhos. Isso precisa ser visível, você precisa desejar resolver essas coisas. A primeira, para mim, antes de falar de sonhos, livrar de dívidas. Rodrigo, eu tenho dívidas, mas eu quero comprar um carro. Ótimo. Pode caminhar os dois? Pode. Desde que você, lembra lá de você, se você tem duas rendas, utiliza a segunda renda. Vamos considerar a Jean Rosé como a segunda renda, para você vir e começar a direcionar uma fatia desse dinheiro para livrar a sua dívida. Quanto que é a minha dívida? É R$ 3.000. Ótimo. Imprime isso, coloca lá no seu quadro dos sonhos, que é o que? Livrar de dívidas. Eu vou sair dessas dívidas aqui. Tem que ser um desejo, porque isso é importante para a gente conseguir avançar. Segundo passo, e até voltando na dívida,
eu gosto de pensar muito assim, quando eu fico devendo para alguém, me incomoda muito, por quê? Pensa bem, nós aqui na Jean Rosé, nós falamos de prosperidade, de crescer, de ganhar muito dinheiro, de ter liberdade financeira, mas se eu estou devendo para alguém, por exemplo, eu estou devendo para o Augusto, mas eu estou correndo atrás de prosperidade. O que que vai acontecer? Eu estou atrasando a vida do Augusto. O Augusto que talvez está correndo atrás para prosperar, para crescer, contando com aquele dinheiro que eu devo para ele, eu estou atrasando a vida de alguém. E de verdade, vocês acreditam que a gente vai prosperar enquanto eu estou sendo motivo de uma pessoa estar sem dormir? Então, quando eu penso em dívidas, eu preciso livrar da dívida exatamente porque talvez eu estou sendo uma pessoa que está atrasando a vida de outra, mas estou pensando em prosperar aqui. Então, assim, é preciso sim ter um planejamento para sair da dívida. Segundo, livrar da dependência do cartão de crédito. Rodrigo, o que é a dependência do cartão de crédito? O cartão de crédito usado a seu favor, ele é positivo, desde que você, por exemplo, está usando ele para alavancar o seu estoque, para ganhar cashback, ganhar dinheiro de retorno por estar usando o cartão, por estar ganhando milha. Ele é um aliado de pessoas que estão saudáveis financeiramente. Porém, quando você é dependente, eu só consigo, por exemplo, comprar produtos se eu usar o cartão de crédito. Você está dependente do cartão de crédito. E isso é negativo, por quê? Você está trabalhando só com o teu eu do futuro, que é o quê? Passo o cartão e eu tenho que faturar para que vou pagar o cartão. Passo o cartão porque logo vou ter que pagar de novo o cartão. Então, ter uma dependência de todo mês, ter que comprar somente no cartão, é algo que ele vai, não vai te dar paz. Todo mês você tem parcela para pagar, todo mês você tem. Se um mês, por exemplo, você ficou doente, ou você precisou se ausentar que foi viajar, a dependência do cartão ela não vai parar, porque ela vai chegar para você. Então, isso também precisa vir para o seu quadro dos sonhos para você tirar essa dependência. De novo, usar o cartão para você aproveitar uma promoção, alavancar um estoque, fazer uma oportunidade, beleza. Mas ser dependente do cartão, estou dando um exemplo para o produto, mas pode ser para outras coisas. Aquela pessoa que vai fazer compra no mercado só consegue se ela usar o cartão de crédito. É uma meta que ela pode colocar. Opa, a minha meta é usar o cartão como um financiamento para eu começar o meu negócio. Pensa num cara que vai abrir uma loja, vai começar o negócio dele. Às vezes ele faz um empréstimo para começar o negócio. Você precisa usar o cartão de crédito para ser esse pontapé, esse fiador teu para começar o negócio. Mas não para você viver dele para o resto da vida. Ele tem que estar ali livre porque a hora que você precisar. Então, isso também é uma meta para você ter de curto prazo, para você ir construindo caixa. Lembra lá o vídeo que eu coloquei do Joel J aí no começo? Caixa é rei, ele traz paz. Se você tem caixa, você vai ter paz para poder trabalhar. Terceiro pilar ali, reserva de emergência. Por que da reserva de emergência? A pessoa que saiu das dívidas, que livrou da dependência do cartão, e ela consegue ter uma reserva de emergência para emergência, ela sabe que é o seguinte, poxa, se acabar o gás, se quebrar o carro, se alguém ficar doente, eu tenho um dinheiro para me tirar ali. Pronto. A ideia da reserva de emergência é igual um plano funerário. Não é para você usar, é para você ter ele só para você ter paz. Cara, eu tenho paz, eu posso viajar, que se quebrar meu carro, eu tenho dinheiro para usar ali. Se acaso meu filho ficar doente, eu sei que eu não vou ficar apertado, vou tirar o dinheiro dali, depois eu reponho a reserva de emergência. Rodrigo, da noite para o dia eu vou começar a ter reserva de emergência? Não. Para quem não tem, primeiro passo, livro das dívidas, depois livra da dependência do cartão, mas comece a definir, tenha isso como um objetivo. Cara, eu vou começar com R$ 10 da minha venda. Por exemplo, vendi um perfume lá, lucrei R$ 90 na venda de um perfume, por exemplo. Poxa, R$ 10 desse lucro vai para minha reserva de emergência. Pronto. Meu lucro não é mais de 90, é de 80, porque 10 eu estou direcionando para o envelope da reserva de emergência, que é para usar para emergência, não é para uma dor de barriga qualquer. É para ele começar a me trazer paz, para eu pôr a cabeça no travesseiro e saber que, poxa, pode acontecer o que for. Vem uma pandemia, eu tenho uma reserva de emergência. Só para vocês terem uma noção, os grandes educadores financeiros falam o seguinte: uma reserva de emergência ideal para o ser humano é o custo de vida dela por 6 meses. Como que seria isso, Rodrigo? Vamos supor que uma pessoa
o custo de vida dela é R$ 2.000 para ela comer, pagar aluguel, assim, enxuto, as coisas básicas, é R$ 2.000. Ela precisa ter 6 meses guardado. Isso é uma reserva de emergência ideal. Porém, eu sei que isso assusta no primeiro momento para quem ouve isso. Fala, cara, ter 6 meses guardado, sendo que eu estou vendendo o almoço para comprar janta. Mas esse é um parâmetro para você entender. Começa, se você não tem R$ 50, começa a guardar 10, daqui a pouco 50. E vocês vão ver que quanto mais organizado financeiramente, mais o dinheiro ele atrai e mais você consegue se organizar. Quanto mais bagunçado eu sou financeiramente, misturo dinheiro, não sei para que eu estou usando para cada coisa, mais atrapalhado eu sou dentro do negócio, mais eu não consigo ver resultado. E quando eu não vejo resultado, a minha família não vai ver resultado, eu não vejo resultado, eu vou me desmotivar quando alguém da minha equipe parar, quando algum cliente meu me dá trabalho para pagar, eu vou me desmotivar porque eu não estou vendo resultado. Então, isso é importante. Vamos para as metas de que você pode colocar aí para quem talvez não sabe o que colocar no quadro dos sonhos também. Uma reforma ou uma melhoria na casa. Tá bom, Rodrigo, eu quero melhorar alguma coisa na minha casa. Seja específico. O que, por exemplo? Quero melhorar a cozinha. Tá, o que você quer melhorar na cozinha? Ah, eu quero fazer um balcão, quero fazer isso. Quanto que vai custar isso? Faça um orçamento. Coloque específico no quadro dos sonhos aquilo que você quer conquistar. Ó, eu quero colocar um armarinho aqui na minha cozinha, já cotei, vai ficar lá em R$ 1.000. Ótimo. Coloca a foto de um armarinho lá que você quer colocar, o modelo que você quer. Ah, eu quero passar um gesso na minha casa. Ontem, por exemplo, tivemos lá exemplos que as pessoas já cotaram quanto que vai ficar o gesso para fazer na casa. Quanto que custa? Tenha isso claro, tenha clareza no que você quer. Não coloque só lá, reformar minha casa. Isso é muito vago. O cérebro não vai entender o que você quer reformar. Ah, eu quero melhorar a sala, quero melhorar a cozinha, quero fazer. Seja específico. Ah, eu quero pôr um piso. Que tipo de piso? Quanto que ele custa? Tenha isso claro que vocês vão ver que vai facilitar o processo. Alguma viagem que você quer fazer, algum eletrodoméstico, algum eletrônico que você quer, por exemplo, juntar dinheiro para a viagem da empresa, seja a convenção ou para o cruzeiro, você que deseja ir de repente lá no final do ano para essas viagens, você sabe que vai ter. Pô, então coloca como meta no seu quadro dos sonhos, ó, vou destinar X valor, para não chegar, por exemplo, chegou setembro, aí você fala, nossa, não vai dar para mim esse ano de novo, porque eu não me preparei, eu não sabia. Então nós estamos em janeiro, você tem a oportunidade de colocar isso como meta ter claro, ver o custo, ter essa noção. Meta no plano de carreira, por exemplo, de ganhar uma cota, você que não ganha nenhuma cota na Jean Rosé, ou que de repente já ganhou cota na Jean Rosé, mas que não requalifica, coloca a foto lá no teu quadro dos sonhos, ó, quero ganhar uma cota, que é o Safira na Jean Rosé. Quem ganha uma cota, coloca a meta de ganhar duas, ó, todo mês eu tô ganhando uma, agora eu quero ganhar duas. Coloca no quadro dos sonhos, quero ganhar 4 cotas, 8 cotas. Isso precisa estar no seu quadro dos sonhos. Aqui, por exemplo, alguns exemplos para vocês verem o quanto que é simples quando eu pego isso em números e divido por produtos, por metas que eu quero realizar. Então, um exemplo, a viagem é ali de R$ 3.000, 33 perfume, uma geladeira de R$ 2.000, 22 perfume, um celular de R$ 1.000, 11 perfume, uma televisão de 32 polegadas, 9 perfume, um micro-ondas de R$ 500, aí 6 perfumes, uma airfry de R$ 300, 3 perfumes. E vocês acreditam que tem pessoas que vai lá e coloca a meta de um airfry, um micro-ondas, 300, R$ 500, e passa lá um ano e ainda não conseguiu realizar? E sabe por quê? Porque a pessoa não tem clareza, ela não tem essa visão de qual é o número que ela precisa fazer, do que realmente ela quer fazer. Então, gente, com pouquinha coisa, com um ajuste que você faz, que você tenha clareza, olha quantas coisas. E sabe o que é o melhor? Imagina você começa a fazer isso agora, em janeiro. Aí daqui a pouco, em fevereiro, março, você tem a tua primeira conquista. Daqui a pouco, outra conquista. A hora que você olha para trás, olha quantas conquistas você tem e você fala, eu estou avançando. E isso é o que importa. Não importa a tua história triste, os teus desafios, ninguém quer saber disso. Você precisa avançar, você precisa progredir. E é disso que vai acontecer. Então, com estratégia e decisão, nós podemos realizar muitos sonhos. Então, é isso que nós precisamos trazer agora para o nosso negócio. Eu tenho que ter clareza. Eu não posso chegar, por exemplo, hoje é dia 6
e chegar dia 10 de janeiro eu não ter colocado isso no papel, já ter executado, porque vai ter um monte de pessoas que vai ouvir isso aqui hoje, e nós vamos conversar lá em dezembro, vai falar, eu já ouvi falar do quadro só, mas eu não fiz ainda. Igual aconteceu agora em dezembro, eu perguntei quantas pessoas já ouviu falar do quadro sonhos. Ah, quase todo mundo. E quantos realmente tem? Um ou dois. Então você tem a escolha de fazer isso. Plano de ação. Então, um exemplo aqui na dívida. A pessoa tem uma dívida de R$ 3.000. Quantos produtos que eu preciso vender? Primeira coisa, seja específico. Se é uma dívida, se é algo que você quer comprar, se é algo que você quer conquistar. Você quer trocar de carro, beleza? Qual o carro que você quer? Quanto que ele vai custar? Você já tem algum valor hoje? Não tem? Seja específico. Quantos produtos que eu preciso vender? Ah, eu gosto de trabalhar suplemento, eu gosto de trabalhar perfume. Qual a estratégia que eu vou usar? Quantas delivery bag por semana? Quantas caseiras no mês? Quantas postagens na semana? Quantos best shape que eu vou vender? Quantas demonstrações eu vou fazer na semana? Então, ou seja, eu pego o problema ou a conquista, a meta que eu quero, pego isso em números, e agora qual as ações que eu vou fazer? Porque também, se eu só montar um quadro dos sonhos e ficar só sonhando e não vir para um plano de ação, eu não vou conseguir realizar. Então, eu preciso entender isso. Ah, eu quero qualificar e ganhar cotas. Como que eu vou chegar ao nível de Safira? Então, desejei, agora como que eu chego a isso daí? E nós vamos entender isso daqui a pouco. E tudo aquilo que pode ser medido, ele pode ser melhorado. Então, se você não medir aquilo que você quer conquistar, como é que você vai melhorar? Ó, quanto que ele custa? Beleza. Então, se eu coloquei uma meta de curto prazo aí, que é até 6 meses, então, beleza, no primeiro mês, quanto que eu avancei? Então, vamos dar um exemplo aqui, se era R$ 1.000. Se no primeiro mês, quanto que eu consegui já fazer? Se foi R$ 100, 200? Então, se eu medir aquilo, eu posso melhorar. Olha, por exemplo, se para vender um perfume, você precisa demonstrar para 10 pessoas. Então, se eu quero vender dois perfumes, eu preciso demonstrar para 20 pessoas. Então, se eu consigo medir isso, eu consigo melhorar. Olha, eu mostrei para 10 pessoas e vendi um perfume. Então, se eu quero vender 10 perfumes, eu vou ter que mostrar para 100. E isso eu vou medindo e eu consigo melhorar. E automaticamente o meu resultado vai ser melhor. Se você não pode medir aquilo que você está fazendo, esquece que você não vai saber como que você vai melhorar, né? Para fechar um cadastro, por exemplo, quantos planos você precisa apresentar? 5 planos? Opa, então eu sei que se eu quero um novo parceiro para o meu time para avançar no plano de carreira, eu preciso mostrar para 5, então eu vou ter que mostrar 5 planos para fechar um novo parceiro. Eu quero ser Águia 500 todos os meses. Se você for um Águia 500, faz 500 pontos, você tem mais de R$ 1.000 de lucro todos os meses. Rodrigo, olha só, se você aprender, entender que não é para você ir lá e comprar 500 pontos, nosso negócio não é isso. Ai, comprei 500 pontos, quase morre para fazer 500 pontos. Não é sobre isso. É aprender a aumentar 500 pontos. Para isso você vai ter que ter estratégia, metodologia, aquilo que eu mostrei ali atrás, quantos caseiros, quantos delivery bag, quantos best shape que eu vou falar com as pessoas, quantas pessoas eu vou prospectar para fazer 500 pontos. No mês passado, nós tivemos várias pessoas que fizeram 500 pontos muito rápido. Por quê? Porque aprenderam a fazer 125 pontos por semana. E aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Nós tivemos pessoas que fizeram 300 pontos. Agora ela consegue medir. Poxa, eu fiz 300 pontos. Agora, como que eu melhoro isso daqui? Eu fiz essas ações, fiz 300 pontos. Então, se eu quero ser Águia 500, eu vou lá e vou melhorar nesses números aqui. E se a pessoa faz 500 pontos todos os meses, ela lucrou R$ 1.000. Imagina R$ 1.000 agora guardado no envelope ali. Quantas metas, quantos sonhos, aquela dívida que você está, em quanto tempo que você consegue quitar isso? Percebe a importância de você entender, ó, eu preciso ser um águia de verdade, né? E automaticamente, se eu me coloco num nível acima, não estou nem falando de Águia 400, que o Águia 400 é o que todo mundo está vendendo. Por que não ser um pouquinho a mais, né? 500 pontos, Águia 500, Águia 1.000. Então, quando você sobe a tua régua, automaticamente você está subindo o seu lucro. E se você trouxer para aquela gestão ali de realizar algumas coisas, automaticamente você vai realizar essas coisas. A gente falou o prazo de 1 a 6 meses na meta curta, lucrando aí R$ 1.000 por mês, daqui a pouco você está batendo uma meta por mês.
né? E até na hora de mostrar o plano para outras pessoas, você vai mostrar o teu resultado, as suas conquistas. Então, utilize um envelope para a gestão da sua empresa ou uma conta específica. Rodrigo, eu não quero trabalhar com envelope, eu quero ter uma conta específica. Então, utilize uma conta que não é aquela que você usa o dinheiro no dia a dia. Coloque uma conta específica só para receber Pix ali, onde você vai separar o custo do lucro. Tem forma de você fazer ali os caixinhas dentro, né, dos bancos digitais. Mas tenha esse desejo de falar sobre esse assunto várias vezes. Não é na primeira vez que você vai começar que já vai dar certo. Você vai falhar, você vai usar o dinheiro, você vai tentar, por quê? Porque é uma musculatura que precisa ser treinada. Mas você precisa falar, você precisa ouvir sobre isso várias vezes, né? Então, esse é o ambiente certo. E para quem quer crescer no plano de carreira, Rodrigo, o que eu preciso fazer? Quero me qualificar ouro. Olha um exemplo para vocês entenderem. Quatro pessoas que sejam Águia 500, ou seja, que lucre mais de R$ 1.000, você faz 2.000 pontos. Ou seja, melhorando, quatro pessoas fazendo 125 pontos por semana. Gente, tem pessoas que todo mês bate na trave para requalificar o nível de ouro ou para avançar o nível de ouro. Quatro pessoas que fizerem 125 pontos a cada 7 dias, ou seja, o mês tem 4 semanas. Então a pessoa vai fazer 125 pontos na semana. Tem gente que faz isso no dia, mas eu estou trazendo na semana porque é algo que é possível duplicar, né? Eu sei que talvez num dia não é todo mundo que consiga fazer isso, mas na semana é possível, desde que a pessoa tenha esse desejo, desde que ela realmente queira. Então, se você pegar quatro pessoas, na verdade não é quatro, é três, porque uma já é você. Ah, Rodrigo, eu já sou uma pessoa, agora eu preciso encontrar três pessoas que estejam dispostas a aprender a fazer 125 pontos por semana. Pronto, você é o mais novo ouro na Jean Rosé. Rodrigo, para eu que sou líder e tem alguém no time que chegou agora, pronto, aprendeu a fórmula para ensinar alguém. Então, você que é líder aqui, eu quero que você pense nessa fórmula para ensinar para o teu time, para que você tenha um padrão para ensinar para as pessoas. Não pode ser um negócio assim, ô Clóvis, faz 2.000 pontos lá para você ser ouro. Mostre para ele a fórmula. Ô Augusto, como é que faz para ser ouro? Ó, tá aqui, ó, quatro pessoas fazendo 125 pontos. Você pode ser até melhor específico. Quantos produtos que eu preciso vender? Ah, o Best Shape é 84 pontos. Ah, o perfume tem 37 pontos. Espera aí, eu vou trabalhar esses produtos essa semana. Então, vou bater a meta essa semana com perfume, com suplemento. Isso é ter clareza. E, de novo, coloque isso daqui no quadro dos sonhos. Para quem não é ouro ainda, ou não já bateu ouro, mas não se requalifica, coloca como meta no seu quadro dos sonhos, visualiza isso. E aí vem para o plano de ação para chegar a isso. Rodrigo, eu quero buscar minha primeira cota no plano de carreira. Primeiro, imprima a imagem, o seu flyer. Por exemplo, peça para o seu líder fazer o teu flyer da próxima graduação já. Você que não é Safira, pede lá, ó, faz o meu flyer de Safira aí que eu vou imprimir e vou colocar no meu quadro do sonho. Faça o meu flyer de ouro e coloca no meu quadro do sonho. Faça o flyer da graduação que você quer alcançar. Mesmo aquela pessoa que já bateu a cota, que não requalifica, coloca isso como meta. Eu quero requalificar para mim ganhar minha primeira cota. Como chegar lá, Rodrigo? Ajude três pessoas do seu time a chegar ao nível de ouro. Ou 10 pessoas fazendo 125 pontos por semana. Mas eu só vou conseguir vender essa ideia se eu compro ela primeiro. Então, por exemplo, eu não vou conseguir falar para. Vou pegar uma outra pessoa que eu não vou conseguir falar para o Alisson fazer isso se eu não estou fazendo. Se eu não comprei a ideia ainda, como é que eu vendo algo se eu não comprei a ideia? Então, por exemplo, 10 pessoas fazendo 125 pontos, mas você começou aqui, ó. Você e mais três pessoas fazendo 125 pontos por semana. E você está só duplicando isso. Agora você vai É, ajudar três baixa pessoas um a pouco. chegar. Vou achar aqui quem está com o áudio aberto. Aí, fechou. Então, ou seja, tenha um plano de ação para chegar.
É óbvio que fazer 5.000 pontos é simples, é fácil? Não, é simples, mas precisa de um método, precisa de um plano de ação. E a partir daí você vai ser o mais novo cotista ou vai voltar a ganhar a sua cota. Rodrigo, agora próximo nível já, vamos para o diamante, sonhado diamante. O que que eu preciso fazer? 80 pessoas fazendo 125 pontos. Mas como assim, Rodrigo, 80 pessoas? Você começou com 4 pessoas, você fazendo 125 pontos por semana, daqui a pouco você ensinou outras pessoas, 4, daqui a pouco você ensinou 10, aí você vai duplicando isso criando um método para crescer. Não é assim, eu vou chegar ao diamante da noite para o dia, no milagre. E aí, 120, 80 pessoas fazendo 125 pontos, estamos falando aí de 40.000 pontos. Ou ajude 8 pessoas a chegar ao nível de Safira. Então, tenha claro, imprima no quadro dos sonhos. Rodrigo, eu cheguei ao nível de diamante, não requalifico diamante. Imprima, coloca no quadro dos sonhos o método, o PIN ali, tenha esse desejo, né? Imprima ali a média de ganho que um diamante tem. Imagina aí você ganhando mais de 10 mil reais aí, como que seria a sua vida hoje? Imagina quantos problemas da tua vida você resolveria se você ganhasse 10 mil nesse mês e no mês que vem ganhasse 10 mil de novo. Então, para isso, é preciso ter um método, é preciso desejar para que isso aconteça. Peraí. Aí. E algo muito importante quando eu coloco qualquer meta que eu defini ali. Celebre cada conquista, né? A cada conquista, compartilhe com pessoas que você gosta e celebre independente do tamanho da meta. Por exemplo, eu ganhei lá, eu comprei a panela elétrica com meta que eu defini. Eu fui lá e celebrei, poxa, eu consegui, cara, realizar mais uma meta que eu desejei. Eu consegui trocar de carro, fui lá e celebrei essa meta. Eu fui lá e consegui uma meta na minha saúde, que é algo que eu nem coloquei aqui, mas que eu acho que todo mundo aqui deveria colocar uma meta de saúde para esse ano. Porque nós trabalhamos com saúde. Nós queremos vender saúde para as pessoas, mas eu não tiro 10 minutos na semana para cuidar da minha saúde. Então, peraí, eu estou vivendo errado, já tem alguma coisa de errado. Né? Eu quero vender saúde para as pessoas, mas eu não estou parando para dedicar um tempinho na minha saúde. Então, aquilo que eu vendo para as pessoas, que é se ela não gastar agora, investir na saúde, ela vai gastar com a doença. Talvez você está sendo essa pessoa. Não tira ali 10, começa 10 minutinhos para fazer uma caminhada, né? Comece alguma coisa, mas isso também precisa estar no seu quadro dos sonhos, no seu quadro das metas. E o ingrediente principal para alcançar se chama desejo. Então eu posso colocar o que for lá no quadro dos sonhos, mas se eu não desejar ardentemente realizar aquilo, e ficar com aquela impaciência, nossa, está demorando muito para eu realizar essa meta, ter esse desejo, aquele que te deixa desinquieto, que você fala assim, nossa, eu preciso realizar aquilo, eu preciso eliminar tantos quilos, eu preciso ter minha reserva, eu preciso comprar o meu celular que eu coloquei, que está quebrada a tela e eu estou adiando para comprar, eu preciso trocar ali a minha geladeira que já está ruim, eu preciso melhorar isso aqui, e você está adiando por falta de desejo. Desejar de verdade alcançar isso. Então, isso é algo que eu recomendo para vocês. De tudo que eu falei aqui, né? Você precisa desejar ardentemente. Alguns recadinhos para a gente fechar aqui. Até o dia 10 agora, né? A cada 200 pontos que você fizer, você ganha lá um sabonete íntimo, que vai até o dia 10. As inscrições do programa Best Shape vai até o dia 21, já estão abertas as inscrições. Então, coloque isso também como meta, né? Cuidar da sua saúde, ser uma pessoa que consiga explorar esse programa. Por exemplo, eu coloco como meta, ó, eu quero ajudar muitas pessoas a transformar a saúde. Então, isso também está como meta. Então, seja uma pessoa que deseje, por exemplo, nesse ano, saber de tudo que está acontecendo na tua empresa. Por exemplo, tem pessoas que vai dar dia 10 e nem vai saber das campanhas que estão acontecendo, vai virar, pronto, igual o ano passado. Ah, passava campanha, eu não vi, porque está na correria, ou seja, não desejou saber. E um comunicado importante: a partir de agora, a Unijam, nosso sistema de treinamento online, será toda segunda-feira. Então, a partir do dia 12 de janeiro, às 21 horas. Então, nós não vamos ter mais o treinamento na terça e quinta. Será pelo canal no YouTube. Então, aquelas pessoas que não tinham
o Zoom, que fala que tinha dificuldade de assistir porque não conseguia baixar o Zoom, ele será pelo canal oficial da Jean Rosé no YouTube. Então, se organizem que será toda segunda-feira, às 21 horas. E só para a gente fechar aqui, gente, a minha parte sobre a questão das metas, um dever de casa para todos vocês que estão aqui na live, né? Mais de 26 pessoas aqui conectadas. Anotem o nome desse documentário para você assistir ainda, talvez essa semana. O Segredo. Esse é o documentário que, para você que talvez não acredita sobre o quadro dos sonhos, não acredita no poder da visualização, para quem já assistiu, eu desafio você a assistir novamente, mas com papel e caneta na mão. Ele, por exemplo, é um documentário que eu recomendo você assistir pelo menos 2 ou 3 vezes no ano. O Segredo chama. Ele tem no YouTube dublado. É um documentário aí com grandes nomes aí, né, no mundo. Ele é um pouco grande, ele vai ter umas 2 horas e pouco. Então, assim, assista com tempo. Eu, por exemplo, o que que eu faço? Muitas vezes eu só assistia ele. Pô, falaram para eu assistir, eu ia lá e assistia. Aí teve um dia que o cara falou: ó, assista com papel e caneta na mão para você ver a diferença. Quantos detalhes você vai deixar, você deixou passar das vezes que você assistiu. E é impressionante. Então, assista, pausa a hora que você, opa, ele falou algo legal, vou pausar aqui o vídeo. Talvez assista em 2 partes, assiste lá 1 hora do vídeo, depois outro dia você vai lá e assiste mais 1 hora, mas assista esse documentário que vocês vão entender o quanto que você que talvez não fez o seu quadro dos sonhos, está adiando, você vai entender o poder, né, de você visualizar, de mentalizar, de desejar coisas positivas, né? Então isso é muito poderoso, né? E um dever de casa aí também, outro dever de casa para você. Termina essa live aqui, já escreve no papel uma meta de curto prazo, que seja aí no máximo até R$ 1.000. Rodrigo, eu coloquei uma. O ideal seria aí de verdade até R$ 500 para você realizar rápido. Não pode ser um negócio que, poxa, demorei muito para conquistar isso. Coloca uma meta de R$ 500, talvez, sei lá, o que que você quer fazer, quitar uma dívida, é pagar, sei lá, alguma coisa, é comprar alguma coisa para você realizar, né? Coloque uma meta de curto prazo, definida, quanto que ela vai custar. Ah, Rodrigo, eu pensei nisso, já pesquisa o valor, coloca ela específica. Se puder, baixa essa imagem, imprima ela amanhã e já visualiza ela. E coloca isso assim, mas muito rápido para você executar. Para que você comece, Rodrigo, eu vendi um perfume, ótimo. O lucro desse aqui já vai para mim buscar aquela meta. Se é de R$ 500 e eu vendi um perfume, opa, agora só falta mais 410. É assim que teu cérebro tem que começar a pensar, nossa, agora só falta mais 400, agora só falta mais 300. Pum, você vai ver que poderoso quando você ir até o fim da meta e realizar. Vocês não têm noção do quão mágico que é, que você vai falar assim, parei de ser aquela pessoa que começa e não termina. Parei de ser aquela pessoa que falei que ia fazer e não fazia, e não fiz. Então, seja essa pessoa nesse ano que coloca um propósito e vai até o final. Coloca um propósito e vai até o final. Igual eu mostrei para vocês ali, gente. Se me perguntar, Rodrigo, mas o que mais que você faz de diferente? Nada. Eu só prospecto muitas pessoas e tenho essa disciplina. Pronto. Os produtos, eles a gente sabe que é um produto que vende, mas é óbvio que aquela gestão financeira, aquelas metas mais ousadas, foi o desejo ardente por avançar no plano de carreira. Porque com venda ia demorar muito mais. Então, assim, hoje o meu desejo ardente por avançar no plano de carreira, ele é como se eu tivesse começado hoje no plano de carreira. Porque eu mostrei ali uma média de ganho de 10, 11 mil reais, por exemplo. Eu até compartilhei num treinamento aqui em Poços, no meu último emprego que eu tinha, né, trabalhando lá com gerador, trabalhando com pintura, eu ia demorar 7 meses para ganhar aquilo que eu ganhei em um mês dentro da Jean José. Vocês têm noção do que uma ferramenta de alavancagem, uma ferramenta pode fazer na vida de uma pessoa que tem um desejo ardente e um plano de ação? 7 meses, gente, no emprego tradicional que eu tinha, o meu trabalho, para mim juntar 11 mil reais. E aqui em um mês eu ganhei isso. Então, assim, é algo que, se você acreditar, se você ter um plano de ação, né, e ajudar outras pessoas a fazer isso, porque você vai ver que maravilhoso que é a hora que, por exemplo,
a Daiane olhar assim e ter pessoas do time dela falando, nossa, eu consegui comprar minha panela elétrica, o meu celular, o meu computador, eu estou agora mobiliando a minha cozinha, tem pessoa comprando um sofá, tem pessoa aqui agora ganhando. Por quê? Porque você está ensinando isso para outras pessoas. Então, para você que tem time aqui, não adianta só você conquistar. Você precisa agora pegar na mão de algumas pessoas que vão querer fazer, porque, igual eu falei para vocês, um monte de pessoas têm acesso a essa informação aqui, mas só alguns vão executar. Eu quero dar parabéns para algumas pessoas que ontem participaram desse treinamento na franquia e estão aqui hoje de novo assistindo de novo. Ou seja, isso reforça o aprendizado, reforça esse assunto e agora é colocar em prática. Porque nós falamos de ano novo, mas eu preciso ajustar minhas atitudes, as minhas ações, eu preciso colocar as coisas em prática muito mais rápido do que eu fazia. Talvez se eu levava uma semana, um mês para executar algo que eu aprendi, poxa, eu já vou testar isso aqui agora. Vou falar o que o Rodrigo falou. Ó, quem já definia aí, por exemplo, a sua meta de curto prazo, uma coisa que eu faço, todo mundo deve ter percebido, eu assumo essa meta pública. Por exemplo, eu queria comprar esse relógio aqui, ó. Eu coloquei no meu quadro do sonho e todos os treinamentos onde eu ia, eu ficava falando, ó, eu vou comprar o meu relógio de mil e poucos reais. Sabe por que que eu faço isso? De ficar falando para o povo o que que eu vou conquistar? Para que eu comece a ter uma cobrança automática na minha cabeça. Nossa, eu estou falando para o povo que eu vou comprar um relógio e se eu não correr atrás para comprar esse relógio, imagina, passar um ano para ir lá e bater uma meta de R$ 1.000, R$ 1.500, isso é uma forma que eu coloco para me cobrar. Então, assumir metas públicas é uma forma de fazer você andar, né? E eu, por exemplo, eu fui fazer algumas metas de corrida, né? Eu assumi algumas provas, eu vou fazer uma prova de 21 quilômetros. Comecei a falar para as pessoas. E eu nunca tinha corrido 21 quilômetros. Sabe o que que aquilo fez? Poxa, eu estou falando para todo mundo que vou correr uma prova de 21, tal data. Se eu não treinar, eu não vou conseguir fazer. Então, aquilo era uma forma de me policiar para que eu conseguisse alcançar aquela meta. E para isso você pode usar, né, esses métodos, né, de ó, eu coloquei uma meta de comprar aqui uma bicicleta, um celular, de bater tal graduação. Comece a falar para aquelas pessoas que você gosta, ó, a minha meta é essa, eu vou bater essa meta. Porque automaticamente você vai fazer mais por vergonha de não alcançar do que talvez por desejar alcançar aquilo. Então eu uso isso como um gatilho para me poder avançar, né? E tem gente que fica escondido, 007, ninguém sabe da meta dela. E isso não expõe ela, então ela vai assim: ah, ninguém sabe da minha meta, se eu não bater, tá tudo bem. Então, assim, compartilha o que você quer conquistar, né, com aquelas pessoas que você gosta, com o teu líder que está aqui, e daqui a pouco você vai ver que você vai avançar. Avançou esse mês de janeiro, chega lá dia 1º de fevereiro, olha o quanto que você já avançou nessa meta. Rodrigo, coloquei a meta lá, só consegui juntar R$ 50. Ótimo, já é um avanço, você já está conseguindo medir, né? E isso é algo que a gente não pode esperar, achar que vai ganhar 5, 10 mil para começar a fazer. Se você não começar a fazer isso na venda de um creme dental ou num bônus de 20, R$ 30, você não vai fazer com 5, com 10, com 100 mil reais. Porque a disciplina é o que você faz com o que você ganha, e não com a hora que você ganhar muito, porque só vai ser continuação daquilo que você já faz. Espero que possa ter contribuído com vocês, né? Que a gente possa esse ano, lembre, lá em dezembro, ser uma pessoa muito melhor do que hoje, né? E a gente só vai fazer isso. Aquilo que eu posso medir, eu posso melhorar. Então, se eu chegar lá em dezembro, eu ainda continuar, por exemplo, convidando pessoas do mesmo jeito, né? Sem ter melhorado minha postura, meu conhecimento, novas ferramentas, eu não evoluí. Se eu não conseguir melhorar minha gestão financeira, eu não evoluí. Então, eu preciso medir como que eu estou hoje, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, né? E, gente, um ajustezinho que vocês fizerem com essa ferramenta que nós temos na mão, com um lucro maravilhoso, com um plano de carreira maravilhoso, cara, é impossível você não realizar coisas, né? Igual eu sempre falo, eu não tô nem aí se a Jean Rosé, ela é a número 1 do Brasil, do mundo, ela precisa ser a número 1 para mim, ela precisa ser a número 1 para você. E para ela ser para você, você precisa fazer ela dar certo. E fazer dar certo não é você ser diamante, ser imperial. É você começar agora a realmente enxergar o lucro na tua vida. E para enxergar esse lucro, é um ajuste, é ter esse interesse pela gestão financeira. E é óbvio que a Jean Rosé é uma grande empresa, ela já tem um plano de carreira maravilhoso. E você pode fazer ele dar certo para vocês. Maravilha?
Um beijo no coração. Vou deixar essa live gravada e depois